Olá, meus caros e lindos alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar aqui mais uma aula rapidinho, tá? Vamos iniciar o capítulo 13, vamos agora entrar no período do Barroco. Lembra que eu falei que nós íamos continuar trabalhando a História da Arte? Ensino médio é isso, gente, História da Arte, né? Então peguem o livro de vocês para vocês acompanharem, tá? Trouxe aqui os resuminhos, como sempre, nos slides, então acompanha aí. Não deixem de realizar as atividades e de fazerem a leitura dos textinhos na íntegra. Apesar de estar tudo bem explicadinho, mas é interessante que vocês façam a leitura, porque às vezes tem algumas datas que estão no texto e aí às vezes eu posso acabar não falando e pode fazer falta para vocês na hora de responder uma atividade específica, tá bom? Então, conteúdo na tela para vocês. Bom, então iniciando aqui nosso conteúdo, tá, gente? Nós estamos no capítulo 13. Vamos começar agora falando do período do Barroco, tá? Das páginas 164 até a página 168. E hoje eu trouxe aqui para vocês esses 3 tópicos, né? Nós vamos estudar a arte emocional, comédia dell'arte e a arte e o poder. Vamos lá. Uma arte emocional. Bom, como parte do programa para reconquistar os seguidores que haviam se unido aos protestantes, a Igreja Católica do século XVII passou a empregar a arte como instrumento para encorajar a devoção. A ideia era doutrinar sensibilizando visual e emocionalmente. Para tanto, a Igreja e a nobreza católica pronunciaram grandiosas construções e exuberantes projetos de decoração. Impregnado desse espírito emocional, emergiu na Europa o estilo que recebeu o nome de Barroco. Bom, vou começar falando aqui para vocês que a arte barroca, né, digamos que conseguiu casar a técnica avançada e o grande... com grande parte assim do Renascimento, né, com a emoção e a intensidade do maneirismo. Então foi uma junção de tudo, né? O maneirismo, ele trabalha com distorção, ele distorce, ele fantasia, né? Ele interpreta para colocar essa emoção. E o barroco não, né? O barroco, ele é o do certo, digamos assim, né? Entre aspas, o certo, né? O certo do renascentista, né? Da ordem que coloca a emoção, né? E o contexto do barroco, né? Nós vamos entender melhor, digamos que a arte, ela vai servir o poder em 2 situações, né? A primeira delas, né, a situação religiosa, né, que é da contra-reforma, né, essa que é a reação da igreja, né, contra o protestantismo, né, e nós vimos isso na aula anterior, vocês lembram, né, no capítulo 12. Né? Então, assim, que teve, né, a reforma, os principais dogmas da igreja sendo contestado, né, onde a igreja se sentiu afetada, insegura e reagiu, né, na contra-reforma. Bom, então, a arte, ela ajudou a igreja, né, a retomar ao seu lugar. E aí a igreja, ela financia, né, a construção de muitas outras igrejas em Roma, né, no primeiro momento, porque Roma foi ali o primeiro centro, né, em que se desenvolveu a arte barroca, e ali trabalhava artistas de toda a Europa, né, e que depois difundiram aí um novo estilo, né, em outros países. O responsável, né, pela pintura barroca foi o italiano Michelangelo, né, Caravaggio. Sua pintura era de tal realismo e tão original que muitas pessoas da época não conseguiam ver sua beleza, né? Caravaggio, ele escolhia seus modelos entre gente do povo, né, de mãos grosseiras e modos rudes, né? E os personagens de seus quadros, eles pareciam muito mais verdadeiros, né, que figuras idealizadas presentes na arte renascentista. Nessa imagem aí é que vocês vão ver aí no livro de vocês na página 165, tá, do Caravaggio, né, o chamado de São Mateus, né? Essa pintura, ela representa o momento em que Jesus chamava Levi, né, o cobrador de impostos, para se juntar aos seus apóstolos, né? O braço estendido de Jesus, ele evoca o afresco da Capela Sistina, né, em que Michelangelo representou Deus dando a vida a Adão, né? Essa que nós vimos no capítulo 12 também, a imagem lá de Adão. Né? Um raio de luz rasga a pintura da direita para a esquerda, iluminando os rostos e intensificando a força emocional da cena. E agora seguindo aqui para a comédia dell'arte, né? Essa aqui está na página 165, o texto desse resumo que eu trouxe aqui para vocês.
A primeira companhia de comédia dell'arte foi registrada em 1545 na cidade italiana de Pádua. Eles se definiam como vendedores de comédia, dispostos a viajar de cidade em cidade oferecendo sua mercadoria. As companhias de comédia dell'arte costumavam se apresentar nas praças sobre uma carroça. Os atores, acompanhados de música, acrobacias e máscaras, tomavam a cena representando personagens caricaturais ou grotescos que compunham uma comédia vigorosa e praticamente improvisada. A comédia dell'arte, ela é um gênero, né, teatral, só para vocês entenderem, é um gênero teatral, né, que se iniciou ali na Itália e se difundiu depois na Europa, né, e é considerado por muitos a base do teatro, né, do teatro moderno, pelas características da fisicalidade, das ações, né, e do trabalho de improvisação dos atores, né. A comédia dell'arte, né, ela é um gênero que foi feito ali, digamos que, para criticar a sociedade, né, era um teatro popular, né, e era levado ao povo ali mostrando a posição, digamos que dos patrões, né, e dos empregados. As apresentações, elas eram sempre ao ar livre, né, em palcos que eram montados, né, ou então nas próprias carroças deles, né, e uma característica interessante, né, da comédia dell'arte é que não havia texto escrito, né, todas as histórias que aconteciam, elas eram baseadas em situações programadas, tudo baseado era tudo improviso mesmo. A arte e o poder. A concentração de poder nas mãos de monarcas absolutistas alcançou seu auge com Luís XIV da França. A partir do final do século XVII, esse país tornou-se a referência cultural da Europa. De Lisboa a Moscou, os hábitos e os gostos dos reis franceses eram admirados e imitados. Os retratos oficiais de reis, príncipes e nobres foram usados como propaganda oficial, assim como ocorrera entre os imperadores romanos. Então assim, refletindo, né, sobre a imagem pública de Luís XIV, né, conduzida aí por lideratos, pintores, arquitetos, escultores, poetas, né, coreógrafos e todo um arsenal, né, de artistas, né, que eram pagos para exaltar as suas obras, né, em suas obras a figura do rei, né, não é por acaso, portanto, um lugar marcante, né, de Luís XIV no imaginário coletivo, pois havia ali entre o rei e seus conselheiros uma grande preocupação, né, com a imagem real. Muito tempo era gasto, né, com rituais da corte, né, cenários, vestimentas, peças teatrais, festivais, decorações, enfim, até mesmo as minucias e os detalhes, né, eram observados, como, por exemplo, em uma anotação feita sobre um desenho do rei, né, o rei, né, ele deve aparecer erguendo o bastão, né, não se apoiando nele, né? Então, Luís assim, ele declarou, né, aos filhos o seguinte, né, os festivais agradam aos súditos, né, e dão aos estrangeiros uma impressão extremamente vantajosa, né, de magnificência, poder, riqueza e grandeza, né? A arte e a política, ou a arte e o poder, eles estão, digamos assim, interligados, né, nesse período histórico, né? O Palácio de Versalhes, né, construído ali por Luís XIV, ele é o grande símbolo, né, do seu reinado e não era apenas o local da moradia da realeza e da corte, não. Ele era também uma mensagem aos visitantes, né, sobre a grandiosidade, né, daquela monarca, né? Versalhes, ele era também um cenário, né, ou um palco, né, digamos assim, para entrar em cena, né, desse personagem
personagem, que no caso a vida do rei, né, era o espetáculo, né, e entre o povo, né, as impressões provocadas pelo cenário, gestos, vestimentas e rituais dessa espécie de teatro real tinham um impacto assim maior, né, que a linguagem ou o apelo do intelecto ou a razão. Né, Versalhes serviu também para a ostentação de poder, né, o acesso da monarca ele era controlado e comportava uma série de etapas, né, os visitantes eles passavam por partes externas e internas, eles subiam escadas, desciam, enfim, eles esperavam em antecâmeras, né, antes que lhe fosse permitido encontrar o rei. A relação da arte, né, com o poder dos monarcas, né, ela podia ser vista também na obra do pintor espanhol Diego Velázquez. Nessa obra que vocês podem ver na página 168, se vocês quiserem visualizar melhor, mas está bem nítida aqui também. Né? O artista que inicialmente ele recebeu influência da pintura de Caravaggio, né? Desenvolveu ali quase toda a sua carreira como membro da corte de Felipe IV. Né, incumbido de retratar a família real e seus empregados, né? Essa obra, ela é a obra As Meninas, titulada como As Meninas, né, de Diogo Velázquez, né? Nesse retrato, o foco central é a infarta Margarida, princesa de 5 anos, né, essa que está no centro, né, filha de Felipe IV. Né, com suas damas de companhia, ela visita o estúdio do pintor para quebrar a monotonia, né, das longas horas de imobilidade a que estavam submetidos seus pais, né, os reis da Espanha. O próprio Velázquez se retrata à esquerda, segurando sua paleta, né, e observando seus modelos. Bom, e essa foi a nossa aula de hoje, tá? Foram 3 tópicos bem compridinhos, mas eu encurtei eles bastante, deixei eles bem objetivo para vocês, né? O texto do nosso último tópico, ele é bem comprido, então assim, eu resumi ele, trouxe algumas imagens que falam de Versalhes, é importante que vocês façam a leitura do texto lá completinho, a parte que fala também da comédia dell'arte também, tá? O texto é bem longo, então coloquem lá, deem uma lidinha, é muito bacana, é uma história muito gostosa a gente aprender, é importante que a gente saiba disso, né? Do passado, né? De como tudo que a gente vive hoje reflete no que aconteceu lá atrás. Tá? Uma sequência, tá bom? Então não deixem de fazer a leitura desses textos, porque agora esses capítulos finais que nós estamos estudando do nosso livro, eles são bem compridos, né? Então ainda que eu deixe bem objetivo aqui, vocês precisam estar fazendo a leitura dos textos lá dentro do livro, tá bom? Bom, então vamos terminar aqui, semana que vem tem mais. Dúvidas, vocês já sabem onde me encontrar. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!